Quando o seu cachorro ele tem uma resistência a entrar no carro, ele se encolhe, ele treme, ele vomita, ele saliva demais, né? Ou simplesmente ele se recusa a entrar no carro, muito provavelmente não é o carro em si, o carro, o seu barulho, pode ser também, mas nem sempre. Muitas das vezes é o que acontece dentro do carro, ou o que o carro passou a representar na mente do cachorro. Basicamente, o cachorro ele pode associar uma vivência ruim com o carro em 3 situações. Em relação ao trauma, por exemplo, ele foi levado, primeira vez que ele nunca andou de carro. Aí, a primeira vez que ele andou de carro foi para tomar um banho no pet shop, né? Que a gente sabe que é um fator que pode ser bastante estressor quando o pet shop ele não tem cuidados em relação a isso. Ele foi levado a um veterinário e também foi estressante. Foi feita viagem muito longa com ele de início. E aí, assim, levou susto no caminho, né? Então, tem várias opções para o cachorro ter um trauma associado ao carro. E, às vezes, esse trauma ele pode ter acontecido com uma coisa que escapa à sua compreensão. Não necessariamente você entendeu, você compreendeu. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, mas nunca aconteceu nada demais dentro do carro. É que a sua capacidade de compreender o que traumatiza um cachorro não alcança. Então, às vezes, não aconteceu nada demais para você, mas para o cachorro aconteceu. Então, ele traumatizou, tá? Pode também ter acontecido um desconforto físico dentro do carro. Então, vamos supor que nada disso que eu falei agora sobre trauma tenha acontecido. Mas, quando o cachorro está dentro do carro, ele sente de forma recorrente enjoo, algum tipo de labirintite, algum desequilíbrio sensorial, né? Porque o carro tá andando, ele não tem equilíbrio ali. Ele pode associar um mal-estar muito grande com o carro. E não só cachorro, né, gente? Tem criança também que não suporta andar de carro por causa desses desconfortos. Então, é uma coisa associada ao carro que não tem nada a ver com o carro em si, né? Ou aconteceu uma sequência de experiências onde ele sentiu esse medo e ninguém leu. Justamente o que eu falei, às vezes sua capacidade de compreender o mundo do cachorro não chega, entende? Ao que significam as coisas para ele. Então, eu tenho até um exemplo que não é exatamente de carro, mas eu tenho um exemplo de uma pessoa que mudou de casa. E o cachorro ele tinha um comportamento na casa anterior e na nova casa, de repente, o cachorro ficou muito estressado. E a pessoa não entendia por quê. Ela falava assim, nossa, mas a casa tá tudo bem, tá tudo limpinho, não tem barulho aqui dentro, tal. Só que aí eu falei para ela assim, filma para mim. Ela filmou ele. Ele estava muito agitado, mas era dentro da casa, tá? É um exemplo só como às vezes a gente não tem noção do que pode estar acontecendo. E ela filmou e eu escutando lá ao fundo vários cachorros latindo, vários. Só que não estava assim em cima, sabe aquele lá atrás, assim? Aí eu perguntei para ela, onde você morava, tinha muito cachorro que latia? Ela falou, não tinha cachorro. A gente não escutava cachorro nem ao longe. Aí eu falei, então, escuta aí. E ele não está acostumado. Então ele tá se sentindo entrando num território onde tem muitos animais e como ele é novo, ele já sabe que isso pode representar um perigo. Então ele está com medo. E ele pode associar um trauma a isso sim. Isso pode acontecer com o carro, que, né, muito provavelmente, você está andando com o carro, como que você controla o que acontece fora do carro? São barulhos, são luzes, às vezes ela passa em túnel, é o vento, são cães latindo, pessoas gritando, buzina. Então, assim, são muitos estímulos que podem ser novos para ele, ou apenas em excesso, o que para nós passa batido, às vezes, né? Porque tem vezes que é tanto barulho que até a gente fica estressado. Então, todos esses fatores podem influenciar o bem-estar do cachorro dentro do carro, tá? O mais importante daqui, que eu quero que você entenda, é que seu cachorro não está fazendo birra. Eu já vi isso muito assim, tá fazendo manha, tá fazendo birra, ele não tem medo da rua. Não, acredite, não existe isso no repertório do cachorro birra. Aí você pode até duvidar de mim, porque hoje, infelizmente, né, a internet ela é boa, mas também não é. Infelizmente, a gente tem muita gente falando bobagem e falando que o cachorro tem cara disso, cara daquilo, interpretando as expressões caninas com padrões humanos, então é muita baboseira. Faz um filtro aí e acredita, ele não está fazendo birra, tá? Ele está tentando escapar de um ambiente que o corpo dele já está associando, o corpo e a mente dele já associam ao desconforto. Então, pega leve aí.